Bom pessoal, por livre e espontânea pressão, estou eu aqui para poder gravar um vídeo. A Glaucia falou que eu tinha que gravar um vídeo sozinho, que não tinha jeito e tal, que precisava porque ela também ia gravar e sabe aquela conversa toda, aquelas desculpas esfarrapadas. Então, eu tive que gravar. Bom, já seguindo um tema recente que é livros que eu tô procurando ler, sabe, relacionados, eu também vou fazer uma dica para vocês, sabe, que eu acho que seria interessante, se vocês querem ler um. E bom, tem um livro relativo, sabe, que seria interessante você ler junto, ou porque lembra alguns aspectos, ou porque tem alguma referência ao mesmo tipo de história e por aí vai. Eu poderia trazer muitos livros, inclusive eu fiz um vídeo recentemente, um vlog do Maleus Maleficaram e também um vlog de Lady Killers, que eu fiz uma relação com a história dos dois livros e tal, e eu tô prezando muito esse tipo de leitura. Inclusive, eu tô até querendo ler alguns outros livros em relação à cultura persa e seria interessante até ter alguns livros, né, para poder ler paralelo. Mas por que essa obsessão por ler livros assim juntos, consecutivos e tal? Porque a gente pega algumas referências em alguma história. Não que esse seja o caso aqui, salvo em um, tá? Mas eu gosto de pegar e ler livros complementares e conhecer um pouquinho mais do tema. Quando é o caso de livros históricos, é claro. Como eu disse, não é o caso de todos os livros aqui. Até porque recentemente eu li o livro físico e eu queria ter naquela época a oportunidade de ter lido junto o livro Medicina dos Horrores. Eu acho que seria um livro assim, bem complementar, bem interessante. Por quê? Porque embora sejam dois períodos diferentes, a gente vai tratar de certa forma o começo da medicina e um pouco mais pra frente as dificuldades de você pegar e manter uma pessoa viva em um hospital naquela época, certo? Porque não tinha muita higiene, bom, as pessoas morriam mais dentro do hospital do que fora. Enfim, não é o tema do vídeo agora e a gente... Bom, dois livros que eu li faz algum tempo já, inclusive. Na verdade não é nem essa edição, é a primeira edição que eu não achei aqui, de Spartacus. Se você quer ler esse livro, se você tem interesse em ler esse livro, você gosta de livros contendo cercos de guerra, eu recomendo você ler também Guerreiros de Roma, que segue mais ou menos no mesmo estilo de leitura, mesmo no sentido histórico. Esse aqui é um livro de literatura histórica, fantasia épica. Aqui a gente vai conhecer o Spartacus, um guerreiro, na verdade um ex-escravo. Ele é escravo, ele conseguiu escapar e conseguiu formar uma das rebeliões, das maiores rebeliões da história contra Roma. Então beleza, aqui a gente tem Spartacus e uma guerra contra Roma. E aqui novamente, 255 anos depois de Cristo, a gente vai conhecer outro protagonista já, uma guerra persa contra os romanos. E claro, né, naquela época o Império Romano estava em decadência novamente, né? A gente vê aqui uma guerra contra Roma e cercado de inimigos, certo? A gente vai conhecer a batalha deles e tentar e ver o que eles vão fazer para poder se estabelecer no poder. Os dois livros eles caminham num sentido parecido, certo? Semelhante. Você já deu para perceber isso. Então, assim, se você curte fantasia épica, eu deixo aqui essa indicação para vocês. São dois livros densos, inclusive, repleto de história, repleto de referências. Esse daqui, inclusive, ele tem alguns personagens reais, embora a história seja uma história fictícia, tá? O General Balista, por exemplo, desse livro aqui, ele é baseado em um personagem real. E além de você estar lendo um livro com história, então é muito interessante você pegar, fazer a leitura e fazer essas pesquisas e, bom, conhecer um pouquinho dos boatos. Bom, eu li também esses dois livros aqui, já faz algum tempo que eu li, eu nem sei, eu acho que faz mais de um ano que eu li, tanto O Colecionador quanto Misery. Eu já fiz em algum vídeo do canal uma comparação dos dois livros, então vamos lá para vocês entenderem um pouquinho a história. Aqui a gente conhece a Miranda e o Caliban, é assim que ela chama ele, esqueci o nome dele, Glaucio, como que é? Frederic. Tá, eu acho mais engraçado chamar ele de Caliban, porque ele é um personagem... Ele é um personagem muito chato, cara. Não que a Miranda não seja menos, né? Ela também tem o lado dela de chatice, mas ela é a vítima da história. A gente tem um pouco de empatia por ela, a gente se compadece dela, da Miranda. Bom, ela foi sequestrada e esse cara que é o Caliban, que ele tinha uma certa obsessão por ela, ele é um maníaco louco, depravado. Ele leva ela numa casa que ele comprou, né? Depois que ele ganhou um sorteio. Tem pessoas que não podem ganhar nada, cara, que já começa a destruir o mundo. E esse personagem aí, Frederic, ele
que, assim como colecionar borboletas, ele quer colecionar a Dona Miranda e ficar observando ela, ficar admirando ela. Ela resiste de todas as formas, ela é uma personagem extremamente forte, ela aguenta pra caramba. Eu vou parar por aqui falando sobre o Cruzador. Eu, inclusive, acho que bastante gente já conhece essa história, vocês já devem ter visto a publicação, uma nova edição que foi lá pela Dark Side, enfim. E aqui, sou sua fã número 1, como disse a Glaucia, Misery. A gente conhece a nossa fã número 1, que é a Annie Walkes. Ela, obviamente, como eu falei, ela é fã número 1 de um determinado autor aí, romancista e tal, sabe? Ele sofreu um acidente em um lugar inóspito um certo dia, e quem que, para o bem ou para o mal, resgatou ele? Ela estava passando por lá, a louca Annie Walkes, e ela encontra ele, certo? Ela é uma ex-enfermeira e ela faz o resgate aí dele, leva ele para casa dela. E, bom, a casa dela fica no meio do nada e é muito fácil você pegar e deixar ela escondida e tal. E diferente do colecionador, que o cara só quer ela pra admirar, a casa Miranda, aqui a Annie quer que o nosso querido e renomado escritor escreva de novo o romance que ele fez cagada, né? Eu vou começar a fazer isso aí também, sair sequestrando todos os autores aí que fazem cagada nos livros. O mundo seria uma verdadeira desgraça, né? A semelhança é realmente essa daí, que os dois são sequestrados por pessoas obsessivas. A diferença é que aqui no Colecionador a gente tem um livro mais voltado à tortura psicológica, enquanto aqui no livro do Stephen King, Misery, ele tem bastante ênfase na tortura física, também psicológica, tá? Mas mais a ponto, inclusive, de você perder um pé. E agora, vamos lá, vamos pegar e complementar um pouquinho mais. Ó. Vamos trazer 3 livros aqui que eu acho que, se você curte, eu acho que você poderia ler esses 3 livros, tá? As histórias de Rei Arthur. Bom, aqui a gente tem no primeiro livro, Rei do Inverno, já indiquei bastante esse livro no canal. Um livro voltado mais ao ponto de vista do Arthur. Embora esse ponto de vista do Arthur seja contado em uma terceira pessoa, que é o nosso personagem Derfel. Dervel. Escreve Derfel e lê Dervel. Aqui a gente conhece, tem um papel aqui da Movicon no meio do meu livro. É coisa da Glaucia, tá? Eu não uso esses marcadores. Bom, aqui a gente conhece no primeiro capítulo e, no caso, na ascensão aqui, a ascendência do Derfel, que desde criança você começa a acompanhar ele subindo na vida, ele se tornando um soldado, um servo do Rei Arthur. E, bom, eu acho que por você ler o livro do ponto de vista de uma terceira pessoa, você vê o Arthur como um verdadeiro cara, um verdadeiro idiota, porque você só vê que ele fazendo merda aí pelo ponto de vista da pessoa. Sabe quando você sai de fora e fala assim, filho, não faz isso, cara? Então, é bem isso. Aqui, dessa forma. Em seguida temos A Caverna de Cristal, da autora Mary Stuart, uma autora britânica, assim, que é uma das minhas preferidas. Inclusive eu tenho que ler as continuações que tá lá em cima, mais ou menos por aqui, assim, mais pra cima, mais pra cima. Ai, como que é difícil você pegar, olhar pela câmera e por aí, enfim. Mary Stuart, bom, vamos lá. E aqui a gente conhece uma história voltada ao nosso druida, Merlin, certo? E aqui ele conta determinado cara, um feiticeiro em uma caverna e tal, e esse feiticeiro ajuda ele, enfim, em algumas coisas. E aqui a gente conhece mais o começo da jornada do nosso querido Merlin. Eu não vou falar muito sobre isso, porque faz bastante tempo que eu li, eu não quero falar desse livro aqui. Bom, e aqui a gente temos Brumas de Avalon também, no caso o livro A Senhora da Magia. Esse livro aqui, ele é mais voltado no ponto de vista das mulheres. Aqui a gente vai conhecer a Morgana, a Guinevere, deixa eu ver, Gaine. E acho que tem mais alguns aqui, cara. Esse livro aqui, ele também aparece o Rei Arthur, obviamente, né? No mesmo universo citado. Tem até um acontecimento muito louco e polêmico no final, né, Glaucia? Tem, bem polêmico. A Glaucia adora. A cara dela de que adora. Eu tô sendo sarcástico, cara. Caiu aqui outro marcador do Harry Potter. A Hermione soltando uma vada Kedavra. Quem está brigando? Mostra de longe. Aqui assim, pronto. Então, se você curte a história de Rei Arthur e você quer fazer uma confusão tremenda, porque se você ler esses 3 livros aqui junto, você vai confundir tudo, você vai ficar na dúvida de qual o livro se trata do Lancelot bonzinho, Lancelot herói, qual que é o Lancelot vilão, enfim. Fica aqui a indicação pra vocês. Rei do Inverno, Caverna de Cristal e Brumas de Avalon. Então fica aqui essas 3 citações aqui de livro, cada um monte de livro. Eu não vim indicar só 3 livros, eu acho que foi 7 aproximadamente, isso mesmo, 7 livros. É isso, se você curte, assim como eu, ler mais de um livro ao mesmo tempo, inclusive livros relacionados, como eu disse no começo do vídeo, eu acho interessante você pegar, fazer esse tipo de experiência e inclusive ler livros semelhantes. Eu tô optando por isso, tá? Agora, quando eu tenho. Agora nem tanto, porque eu tô com um sério problema de
leituras acumuladas, pendentes. Então não tá dando para eu poder fazer isso, né? Ler somente esse tipo de livro. Mas eu tenho ali alguns livros no estante e eu quero pegar e fazer esse tipo de leitura. Quando for ler alguma coisa relacionada à mitologia, voltar a tudo, sabe? Os meus esforços em relação à mitologia. No caso, se for nórdica. Eu leio vários livros da mitologia nórdica ao mesmo tempo. Você quer fazer associações, né? Sim, isso mesmo. Ela falou em outras palavras do que eu estava falando. Fazer associações. Bom, pessoal, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Deixem aqui indicações também se vocês tem algum livro assim, que você me recomenda. Inclusive, se vocês já sabem que eu quero ler, indiquem algum livro para eu poder ler junto. Quem sabe eu compre para poder fazer essa leitura, tá? Paralela. Eu tô optando por isso, tá? E se você tem esse hábito de fazer essas coisas como essas loucuras, também se você tiver interesse em algum desses livros, a Glaucia vai deixar aqui embaixo no box de informação, tá? O link para você comprar pela Amazon, se você tem Amazon Prime, pessoal. Compra com frete de graça. Como disse a Glaucia em um vídeo, compra que é de graça. Ela não falou que o frete de graça, falou que é de graça. Compra que é de graça. Eu entendi que o livro é de graça, enfim, né? Eu acho que é isso.